Gênesis capítulo 33. A palavra de Deus diz assim: E Jacó, levantando seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. E ele dividiu os seus filhos entre Lia e entre Raquel, e entre as duas servas. E ele colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José atrás. E ele passou adiante deles, e se curvou na terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. E Esaú correu para encontrá-lo e o abraçou, e se lançou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. E ele, levantando os seus olhos, viu as mulheres e os filhos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e eles se curvaram. Elia também com seus filhos se aproximaram e se curvaram. E depois se aproximaram José e Raquel, e eles se curvaram. E ele disse: O que significa todo esse rebanho que eu encontrei? E ele disse: Isto é para encontrar graça aos olhos do meu senhor. E Esaú disse: Eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que tu tens para ti mesmo. E Jacó disse: Não, rogo-te, se agora encontrei graça aos teus olhos, então recebe meu presente da minha mão, porque eu vi a tua face, como se tivesse visto a face de Deus, e tu tiveste contentamento comigo. Toma, rogo-te, minha bênção que te trago, porque Deus agiu graciosamente comigo, e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu, e ele o tomou. Amém. Irmãos, esse é um momento de um encontro, um momento de uma reconciliação entre dois irmãos. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, e sabemos que Jacó era aquele homem enganador, e que havia tomado a primogenitura, enganado seu irmão Esaú, tomou a primogenitura para si, ou seja, ele passou a ser o irmão mais velho, com poder sobre toda a herança do seu pai Isaac. E também ele roubou a bênção do Esaú. Ele se fez passar por Esaú e tomou a bênção. Então Jacó, ele era um homem enganador, como nós já sabemos, como nós já vimos. E esse homem, ele foi para se casar, foi até a terra onde estava Labão, e ele casou com 2 mulheres, filhas do Labão. Nós sabemos de toda essa história também. E ele foi enganado por Labão também. Enfim, toda a história do Jacó nós já estamos acompanhando pela Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus. E sabemos também que aconteceu uma coisa muito importante na vida do Jacó, que foi o fato dele ter um encontro face a face com Deus. Muita gente fala que teve um encontro com Deus, mas não mudou em nada a sua vida. Então esse encontro é enganoso, não houve, não aconteceu. Porque quem se encontra com Deus de verdade tem mudança em seu caráter, tem mudança em sua vida. Então aquele homem que era enganador, e claro, vai cometer alguns erros, algumas falhas, porque enquanto nós estamos com este corpo mortal, nós iremos cometer falhas, nós iremos cometer pecados contra Deus, mas houve uma transformação no coração do Jacó, houve uma transformação na vida do Jacó. Então agora era um momento crucial na vida dele. Ele estava voltando para a sua terra, e ele sabia que ia encontrar o Esaú, seu irmão mais velho. E ele sabia que o Esaú tinha jurado ele de morte. Pensa bem, se alguém jurar você de morte, e de repente você deve ir ao encontro daquela pessoa, e você sabe que aquela pessoa é mais forte do que você. Aqui Esaú estava com 400 homens armados, era o exército do Esaú, 400 homens, e Jacó estava com a família. Ele mesmo fala, as crianças, tenras ainda, novinhos, em crescimento, muito gado. Ele estava andando pela terra, chegando perto de onde morava Esaú, de onde moravam os seus pais. Ele ficou com medo. Então, nesse momento do encontro, ele é bem Jacó, né? Vamos dizer assim. Ele pega primeiro aquelas pessoas que ele ama, mas ama um pouco menos, e vai pondo à frente. Aí ele põe as servas, depois põe Lia. Quem ele pôs por último?
o José e a Raquel, né? O José era o filho dele, Raquel, então tinha aquele carinho. E vocês perceberam que nesse texto, o único filho de Jacó que é citado o nome é o José? E o Moisés faz isso de propósito, porque Gênesis foi escrito por Moisés, e Moisés estava falando a respeito da libertação, a respeito da história do povo hebraico, e José foi um homem muito importante dentro do povo hebraico, porque Deus usou José para livrar o povo da fome. Então ele cita o nome de José, e o José acabaria liderando esse povo. Então por isso que o nome do José é citado aqui nesse texto, como os filhos ali do Jacó. Não estou falando das esposas, só dos filhos. Então o único nome citado no texto aqui é o nome do José. Então o que ele faz agora? Aqui tem uma coisa muito importante que nós precisamos observar no texto. Como Deus transforma pessoas. O Jacó ele passou por uma transformação, e embora ele usou essa artimanha de pôr aquelas pessoas que ele amava um pouco menos na frente, né, e deixar a Raquel e o José por último, né, o que ele faz? Olha o que ele faz, tem um detalhe muito importante aqui. Nós homens, olhem o que o Jacó faz. O Jacó, talvez na conversão dele aqui, talvez não, com certeza na conversão dele no encontro com Deus, agora ele vira homem. Ele passa a ter responsabilidade. Embora ele pôs a família ali à frente, mas olha no versículo 3, o que está escrito. Pode olhar lá. E ele passou adiante deles. Embora ele tenha ordenado sua família, sua serva, seus filhos, o que ele faz? Ele passou adiante deles, ele toma uma postura de homem. E nós, como homens, devemos fazer justamente isso. O homem que é mundano, o homem que não se converteu, muitas vezes ele toma atitudes covardes, enganando a esposa, enganando os filhos, enganando o meio mundo. Mas o homem cristão, o homem convertido, o homem que tem o coração em Deus, é o homem que toma a frente. Ele assume a liderança, ele assume as responsabilidades. O Jacó, ele não sabia exatamente o que ia acontecer aqui, mas ele toma a frente. E se o Esaú fosse cumprir o que ele tinha falado há 20 anos atrás, jurado o Jacó de morte, o Jacó seria, claro, o primeiro a ir para a fita, né? Ele seria o primeiro a morrer. Então ele toma a frente, ele assume essa posição de homem corajoso, de homem valente. Por quê? Porque Deus tinha transformado o coração dele. Não fosse assim, talvez ele ia tentar enganar, ele ia tentar alguma das suas, né, para enganar o Esaú. Não, mas ele agora vai à frente. E ele sabia que precisava se reconciliar com o seu irmão. E todos nós que somos cristãos, nós sabemos que, embora nós lemos no versículo que as coisas velhas ficaram para trás, se nós defraudamos alguém, se nós causamos mal na vida de alguém, nós precisamos nos reconciliar. Estava o Esaú, seu irmão, na frente dele, e ele se curva 7 vezes. Pode parecer estranho para nós, mas era um costume nessa época, quando uma pessoa reconhecia a grandeza da outra, a superioridade da outra, essa pessoa se prostrava, chamava de Senhor. Então ele se curvou na terra 7 vezes até chegar perto do seu irmão. Imagine a cena. Imagine Esaú com 400 homens, e o Jacó vai se prostrando 7 vezes. 7 vezes. Uma coisa que mata, e mata de verdade, uma pessoa, é a arrogância, é o orgulho. Quando nós somos arrogantes e orgulhosos, nós não fazemos isso. Nós não pedimos perdão. Nós não consertamos os nossos erros. Antes nós colocamos a culpa em alguém. Antes nós colocamos a culpa numa outra pessoa. A culpa nós achamos um culpado pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos. Aqui o Jacó, agora sendo um homem de Deus, um homem transformado, ele sabe que ele precisa tomar uma atitude. E o que significa isso agora? Veja bem, ele não tinha, volta lá ao passado, ele não tinha roubado a primogenitura, ele não tinha tomado a primogenitura do seu irmão Esaú. Esaú nasceu primeiro. Esaú naturalmente seria o herdeiro das bênçãos. Então, por que agora ele se prostra? Ele está dizendo para Esaú: Esaú, eu reconheço, você é superior a mim. Você é mais velho do que eu.
Por isso ele se prostra 7 vezes, está dizendo para Esaú, numa linguagem corporal, gestos, se prostrando, ele está dizendo: você é mais velho, você é maior. Ele volta, ele está mostrando para Esaú que ele fez a coisa errada. Você pode até dizer: mas calma aí, pastor, Deus não queria que o Jacó assumisse tudo isso? Sim, Deus queria. Irmãos, o fato de Deus querer algo de nós e Deus nos colocar à frente não significa que nós podemos cometer erros e deixar os erros como eles estão. Muito pelo contrário, se Deus nos põe à frente, se Deus nos chama para a salvação, muito mais que nós precisamos consertar as nossas falhas, reconhecer os nossos erros. Eu vejo muitos cristãos ainda cheios de mimimi. Mimimi é a palavra da moda, né? Eu não consigo perdoar. Não, pastor, eu adoro a Deus, eu levanto as mãos. Eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo. Irmãos, tem muita gente tentando distorcer a palavra de Deus, dizendo: não, sabe o que é, que não é bem assim perdoar, sabe o que acontece? Sabe, tem que dar um jeito, não é bem assim. Irmãos, é assim porque o perdão é um mandamento de Deus. Jesus não recebe a nossa adoração, Ele não recebe a nossa oferta se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão. Não foi isso que Jesus ensinou? Se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, ou o teu irmão algo contra você, antes de você dar uma oferta, seja essa oferta financeira, de louvor, seja lá qual for, se você quiser se relacionar bem com Deus, então você precisa se consertar com o teu irmão. O problema é que tem cristão que diz que é cristão, mas não consegue nem se consertar em casa. Aí a pessoa chega na igreja, quer adorar a Deus, às vezes quer pregar a palavra, mas ela não se conserta, vive em briga, em pé de guerra. Não dá para ser cristão assim, né? Não dá. Deus nos chamou para a paz, Deus nos chamou para sermos luz do mundo e não trevas. Benditos são os pacificadores, aqueles que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho. Não dá para nós adorarmos a Deus aqui e nos mostrarmos como verdadeira maldição na sociedade. O Jacó percebe isso, ele está voltando para a sua terra, e não dava para ele estar ali, sabendo que um dia ele enganou o seu irmão, e que foi jurado de morte pelo seu irmão. Então ele toma uma atitude para louvor a Deus, para engrandecer a Deus. Ele se prostra diante daquele que ele enganou. Ele está pedindo perdão aqui. Ele sabe que se o Esaú quisesse estraçalhar ali, acabar com ele, o Esaú faria. E eu vejo aqui a mão de Deus, como Deus protegeu o Abraão, como Deus protegeu Isaac. Agora Deus protege aqui o Jacó. Deus muda o coração de Esaú. E vamos, na sequência você vai ver o que Deus faz. Não tem como nós lermos a Escritura sem entendermos que Deus está no controle da história, de cada detalhe, de cada acontecimento, de cada mudança que ocorre na vida de uma pessoa. Deus está ali. Então, irmãos, já começamos assim. Primeira lição para as nossas vidas: não deixe para resolver problemas de relacionamento amanhã, resolva hoje. Infelizmente eu já conheci pessoas cristãs há tempo, mas dizendo: eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar meu esposo. Mas a Bíblia nos ensina a perdoar. Aqui há uma amostra do ministério da reconciliação. 2 irmãos brigados, 2 irmãos que se tornaram inimigos, agora eles vão se encontrar. Olha o que acontece. Depois que Jacó se curvou na terra 7 vezes, ele chega perto do seu irmão. Em versículo 4, Esaú correu, não para matá-lo, não correu com uma espada na mão. Esaú correu para encontrá-lo e o abraçou. Olha o que Deus faz. Imagina uma pessoa que jurou você de morte, uma pessoa que tinha ódio de você.
Agora vai correndo, não para matar você, mas para te abraçar. Isso é Deus agindo. Só pode ser Deus agindo no caráter, transformando uma vida. Ele correu para encontrá-lo e o abraçou, e se lançou ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Olha que cena. Esaú era caçador, um homem forte, guerreiro. Soldados ali, 400 homens. O Jacó estava diante da sua família, dos seus servos. E agora esses homens corajosos, fortes, no momento do perdão eles correm e se abraçam. Dois irmãos brigados que se abraçam e choram. Dizem que homem não chora. Aqui dois homens choraram de emoção, de alegria por se reconciliar, de alegria por causa do perdão. E se tem uma coisa que alegra o coração do homem, é quando o homem perdoa e é quando o homem recebe o perdão. Eu não sei se você teve experiências assim, de perdoar pessoas e receber o perdão de pessoas, e o teu coração se alegra. Parece que você pode dizer: eu não tenho mais dívida com essa pessoa, eu não devo mais nada para ela, está tudo certo, está tudo bem. Alegra o nosso coração. E a palavra de Deus alegra o nosso coração, em saber que essa história é real, que ela aconteceu, e que aqui está a história da nossa redenção acontecendo. Versículo 5: e ele, levantando seus olhos, viu as mulheres e os filhos e disse: quem são estes contigo? Agora Esaú ficou curioso, né? Eles estavam longe, em torno de 20 anos. Quem são esses? Mulheres, crianças, né? E o que ele vai falar? Ele vai dizer: são os filhos que Deus graciosamente me deu. O que Jacó está dizendo com isso? Deus foi gracioso comigo, eu não mereço, mas Deus me deu. É isso que quer dizer: Deus foi gracioso comigo, eu não mereço. Tudo que nós temos, o que nós tivermos, das menores coisas até as maiores, foi Deus quem nos deu, graciosamente. E por isso nós somos gratos a Ele. Jacó estava sendo grato a Deus. Ele estava engrandecendo a Deus. Ele não falou para o Esaú: eu trabalhei, eu me esforcei muito, sabe, eu conquistei essas mulheres, e os filhos. Não, ele está dizendo: Deus graciosamente me deu. Coração com Deus, coração voltado a Deus, o coração que louva ao Senhor. E aí do versículo 6 a seguir, nós vamos ver todos se prostrando. As servas com os filhos, a Lia com os filhos, e por último Raquel com os filhos. Todos se prostrando diante do Esaú. Eles não estão adorando, não, nada disso. Não estão falando que ele é um Deus, não, mas estão se prostrando, reconhecendo que ele é superior. Eu não sei, acho que esse homem ficou meio constrangido. Um dia na igreja foram lavar meu pé, eu fiquei super constrangido, quase que eu saí correndo. Às vezes a gente não está preparado para esse tipo de coisa, né? E aí imagine o Esaú, né? Todo mundo se prostrando. E o que acontece? No versículo 8, aí ele faz uma pergunta. O Esaú faz uma pergunta para o Jacó: o que significa todo esse rebanho que eu encontrei? Você se lembra que o Jacó foi mandando o rebanho de presente para ele? Manda um lote de gado, manda outro, e assim foi. Então ele pergunta: o que significa todo esse rebanho que eu encontrei? E ele diz, o Jacó disse, né? Isto é para encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Na visão do Jacó, como Esaú tinha jurado ele de morte, era inimigo, ele falou: vou mandar os presentes, vou mandar alguma coisa para ele ir se acalmando. E claro que um presente acalma o coração, né? Quando a tua esposa brigou com você, ou você brigou com ela, né? Se você dá um presente, as coisas facilitam bastante. Não é corrupção, não. É que o presente alegra, né? O presente alegra o coração, né? Alegra. As mulheres vão falar: não é corrupção não, pastor, é normal, né? Tudo normal, né? Ele falou que queria encontrar graça diante do Esaú. Imagina que cabrita, um monte de gado ali, puxa, né? Tudo muito bonito. Agora olha o que o Esaú falou:
no versículo 9. Esaú disse: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que tu tens para ti mesmo. Olha o que Esaú está dizendo. Olha, a bênção de Deus estava sobre Jacó. Mas veja como Deus abençoou Esaú financeiramente. Esaú diz: eu tenho o suficiente. O que ele quis dizer para o Jacó, o irmão dele? Ele quis dizer para o Jacó o seguinte: eu também sou rico, meu irmão. Eu também tenho gado, sou rico, estou bem. Eu vejo aqui a mão de Deus, como Deus abençoou dessa forma o Esaú. Então, para o Esaú, financeiramente, eu digo financeiramente, materialmente, a bênção de Deus não fez falta. Ali essa bênção que Deus tinha dado para o Jacó. Porque Deus o abençoou, Deus permitiu que ele crescesse financeiramente de uma outra forma. Então aqui está a prova de que mesmo Deus não nos abençoando como seu povo para a salvação, como escolhidos de Deus, Ele pode abençoar ainda alguém que está no mundo, Ele pode abençoar alguém que não é o povo dele com riquezas, e é o que Ele faz. Tem gente que não tem compromisso nenhum com Deus, e tem riquezas, tem bens. Existem nações que são inimigas de Deus, e são ricas. Então a bênção de Deus que estava sobre o Jacó era muito maior do que riquezas materiais, porque da descendência de Jacó que viria o Salvador. Isso é bênção. É dessa forma que Deus iria abençoar todas as nações. Então o Esaú, ele recebeu também em grande proporção uma riqueza vinda de Deus, e com isso Deus aplacou o coração do Esaú, acalmou o Esaú. Por isso Esaú agora fala: não, eu tenho o suficiente. Mas Jacó vai insistir. Veja como Jacó foi transformado. Se fosse o Jacó velho, antigo, antes do encontro com Deus, quando o Esaú falou: eu tenho bastante, eu não preciso, Jacó falou: não, então tá bom, meu irmão, tranquilo. Ô meu servo, pega as cabritas, pega tudo, traz de volta aqui para nós, vamos ficar conosco. Não. O homem de Deus, ele valoriza muito mais o relacionamento, a comunhão com as pessoas do que os seus bens. E ele vai insistir. No versículo 10, Jacó disse: não, rogo-te, se agora encontrei graça aos teus olhos, então recebe meu presente da minha mão, porque eu vi a tua face, como se tivesse visto a face de Deus, e tu tiveste contentamento comigo. Ele está dizendo para Esaú: eu vi tua face como como se eu tivesse visto a face de Deus. O que ele quer dizer com isso? Eu vi o perdão em você, você me perdoou, nós somos irmãos, receba o meu presente. E no versículo 11, tem algumas traduções, vão continuar dizendo: rogo-te, pega o meu presente. Mas aqui a palavra muda. No hebraico vai aparecer a palavra: toma, rogo-te, minha bênção que te trago. Ele não chama agora de presente. No versículo 11 ele fala: Esaú, pega a minha bênção, eu trago a minha bênção para você. Na linguagem deles era mais um conserto que o Jacó estava fazendo, tanto que ele insiste: porque Deus agiu graciosamente comigo, e porque eu tenho o suficiente. E ele insistiu, e ele o tomou, até que o Esaú tomou os presentes, que Jacó está chamando de bênção. Olha, toma, rogo-te, minha bênção que te trago. Vocês se lembram o que o Jacó tomou do Esaú? Primeiro, a primogenitura, e ele agora se prostra diante de Esaú. Outra coisa que ele fez, ele tomou a bênção do Esaú, e agora ele diz: toma, rogo-te, minha bênção que te trago. Ele faz lembrar do que ele tomou do outro, e agora ele está abençoando a vida do Esaú dessa forma também. Isso é uma forma de pedir perdão. Ele está restituindo aquilo que ele tomou. Isso no mundo físico, na vida secular. Porém, na vida, no mundo espiritual, nós sabemos que a bênção de Deus estava sobre Jacó, porque nós vamos ver que Deus amou a Jacó e Deus rejeitou o Esaú. Paulo vai falar a respeito disso em Romanos, no capítulo 9. Então veja bem que, embora
ocorreu aqui um encontro, tudo bem, mas Deus não muda o plano dele, o propósito dele. Então vamos aprender isso também. Deus não muda o propósito. E mais uma coisa que nós precisamos aprender aqui: nós não precisamos ser inimigos das pessoas que não servem a Deus como nós. Nós não precisamos amaldiçoar pessoas que não servem a Deus como nós servimos. Pelo contrário, nós podemos sim ajudar, ensinar, porque nós nem sabemos quem é que Deus chamou e quem não chamou para a salvação. Então nós podemos viver bem. Jesus não mandou nós espancarmos o mundo, vivemos em inimizade com as pessoas que estão no mundo. Com o sistema, sim. Com a mentira, com o engano desse mundo, nós não temos parte. Mas as pessoas, nós precisamos tratar bem as pessoas que estão nesse mundo. Não ter comunhão com o mundo, mas cuidar dessas pessoas. E nós sabemos aqui então, que houve essa reconciliação, que houve esse momento maravilhoso, e que aqui há um ensinamento mais profundo ainda, porque Paulo, ele vai falar do ministério da reconciliação, e que um dia, eu e você, nós ofendemos a Deus, com as nossas transgressões, com o nosso engano, com as nossas mentiras. Um dia eu e você nós ofendemos a Deus porque nós não o amamos sobre todas as coisas. Um dia nós ofendemos a Deus porque nós não amamos o nosso irmão como a nós mesmos. Nós ofendemos a Deus porque um dia nós cobiçamos, roubamos, invejamos, enfim, nós somos pecadores. Então um dia nós ofendemos a Deus. E eu e você fomos jurados de morte. Você pode falar, eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas se você for lá em Gênesis, quando Deus fala para Adão, que era o nosso representante universal, se você comer do fruto dessa árvore, certamente você morrerá. E o Adão comeu do fruto da árvore. Então toda a humanidade ali representada em Adão foi jurada de morte. E Paulo descreve muito bem isso, dizendo: o salário do pecado é o que? É a morte. Se nós somos pecadores, então nós estávamos jurados de morte, mas não como uma morte aqui física somente. Claro que envolve a morte física, mas a morte espiritual, a condenação eterna. Então, como pessoas, como ofensores de um ser tão grande, tão poderoso, nós merecemos a morte. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não estávamos de bem com Deus. E é interessante porque nessa passagem, quem é que oferece tudo? Quem é que oferece a reconciliação? Foi o ofensor. Foi aquele que mentiu, foi aquele que enganou. E no nosso caso, nós vamos ver que foi diferente. Veja a graça de Deus atuando. Veja o ensinamento da graça de Deus. Nesta passagem, no Antigo Testamento, o Jacó manda presentes para reconciliar. E na nossa história da redenção, do perdão, Deus que foi ofendido, Deus que é absolutamente santo, Deus que não precisava nos resgatar, Ele poderia nos condenar à morte perfeitamente com a sua justiça. Ele manda um presente, porque Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Deus propõe a reconciliação, e Deus vai fazer a reconciliação com os ofensores, com os transgressores.
Eu vou ler 2 aos Coríntios, do capítulo 5, versículo 17 ao 20. Que nós precisamos entender que a doutrina da reconciliação, ela é bíblica. E o que é reconciliar? Sabe o que é reconciliar? É apaziguar, é trazer paz entre dois lados, é voltar à amizade, é voltar à comunhão. Isso é apaziguar, isso é reconciliar. 2 Coríntios 5, 17 a seguir. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Esse versículo já foi lido logo no início do culto. E nós, como seres novos, nós estamos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus agora. É isso que o apóstolo vai dizer, olha no 18: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou. Quem nos reconciliou? Deus. Não foi uma atitude nossa, não está escrito aqui, nós nos reconciliamos com Deus pela nossa vontade. Paulo deixa claro, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo. Veja como nós éramos tidos como inimigos de Deus, e Deus nos reconcilia com Ele, ou seja, Ele traz uma paz entre nós e Ele, por conta dEle mesmo. Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha o que Deus faz. Ele nos reconciliou consigo mesmo em Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério? É o trabalho, é o ensino. Nós recebemos o ministério da reconciliação, recebemos em nossa vida, nós temos paz com Deus e ainda somos ministros desse evangelho, ministros da reconciliação. Quando você evangeliza alguém, quando você fala para uma pessoa, você pecou contra Deus, você é um pecador, porém Deus proveu Jesus Cristo, seu Filho, para te salvar. Jesus pagou pelos pecados, Ele morreu numa cruz em teu lugar. Você está sendo um ministro da reconciliação, você está ensinando a reconciliação, você está anunciando a reconciliação que vem de Deus para o homem pecador. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Irmãos, por favor, não vamos entrar nessa que Deus reconciliou todo o mundo, todas as pessoas do mundo. Nós sabemos que não é assim. Se Deus trouxesse paz entre Ele e todas as pessoas do mundo, todos seriam salvos, e todos estariam cultuando a Deus nesse momento, ou no outro momento, e nós sabemos que não é assim. Então, quando a Bíblia fala aqui, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, claro que é o mundo, as nações, todas as nações, pessoas de todas as nações. Um dia eu dei um ensino sobre o universalismo, as pessoas que acreditam que todos vão ser salvos. Não. Jesus falou que tem um inferno. Jesus falou que vai ter condenação ao inferno para aqueles que não foram reconciliados com Deus. Aqueles que não creram no Evangelho, eles vão para o inferno. Mas Deus é bom, bem por isso. Sendo bom, Deus não aceita o pecado, Deus não aceita a injustiça do homem. Por isso Ele reconciliou o homem em Jesus Cristo. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre pelos pecados do seu povo, e todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê está reconciliado com o Senhor. Ele reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Em nós, ele está falando para a igreja, lógico. Não há reconciliação entre Deus e o sistema mundano, não há. Versículo 20, ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Veja bem, a situação. Todo ser humano já nasce separado de Deus. Todo ser humano nasce como um transgressor, como um pecador.
É isso que a palavra de Deus nos ensina. Todo ser humano vai pecar contra Deus. É isso que a Bíblia nos mostra. Não há nenhum justo, não há nenhum bonzinho, não há nenhum puro, ninguém sem pecado. Então todos, sem exceção, todo ser humano, para que ele possa receber a salvação, ou seja, a vida eterna, ele precisa se reconciliar com Deus, ou seja, precisa ter paz com Deus, ele precisa deixar de ser inimigo de Deus. E hoje eu vi um ensinamento do Sproul, ele dizendo que o nosso pior inimigo é Deus. Uma pessoa que está no mundo e não tem paz com Deus, Deus é inimigo dessa pessoa. E ninguém aconselharia alguém a ser inimigo de Deus. Porém a Bíblia nos ensina que aquele que não tem Cristo, que não tem paz, que não se reconciliou com Deus, essa pessoa é inimiga de Deus. E nós fomos inimigos de Deus. Você já foi um inimigo de Deus. Então você sabe muito bem o que é isso. Você sabe o que é não ter o desejo de adorar. Você sabe o que é não gostar da palavra, não amar a Deus, não reconhecer Cristo como Salvador. Nós sabemos dessas coisas. Porém, graças a Deus, que o Senhor usou de misericórdia para conosco. Ele nos chamou para esse ministério da reconciliação. Ele nos chamou para sermos do seu povo através do Evangelho. Irmãos, qualquer ser humano consciente, qualquer ser humano que soubesse quem é Deus, a palavra de Deus descreve Deus como um Deus terrível, como um Deus poderoso, justo em absoluto, que pune o culpado, que pune o pecador. Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele é o justo juiz, e tem autoridade para mandar o homem para o inferno, e Ele vai fazer isso. Então toda pessoa que tem juízo e conhece a Deus, vai agir com muito mais medo do que Jacó agiu aqui. Jacó se prostrou 7 vezes diante do seu irmão com medo da morte. E o ser humano pecador que é, ele devia se prostrar muito mais diante de Deus. Nós devíamos temer muito mais a Deus. E muitas vezes nós não tememos a Deus. O mundo não teme, o mundo não conhece. Nós conhecemos a Deus, e muitas vezes nós esquecemos que nós estamos diante da face do Senhor. E nós não devemos esquecer disso. E existem algumas exigências para nós. Existem algumas exigências para o povo cristão. E como eu falei, assim como nós somos perdoados por Deus, assim como nós, sendo pecadores terríveis, diante de um Deus absolutamente santo, e esse Deus que é absolutamente santo e poderia sim nos condenar, Ele nos perdoou. Então, Ele mesmo nos ensina dessa forma: vocês devem perdoar. Não há espaço para a mágoa no coração do cristão, no coração preenchido, no coração cheio do Espírito Santo. É necessário que nós tomemos algumas decisões para servir a Deus, para que nós obedeçamos a palavra de Deus, para que nós tenhamos esta comunhão com a igreja. É por isso que não é fácil ser cristão. Se ser cristão é chegar num templo e ouvir um monte de promessas a respeito de riquezas desse século, se é só isso, é muito fácil. Agora, se após o novo nascimento nós temos algumas obrigações de vivermos para Deus em santificação, em adoração e em gratidão pelo que Ele fez por nós, e nós agirmos como Deus agiu conosco, nós agirmos com as outras pessoas, isso é difícil. Pai,
perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como. Então essa oração pode se tornar autocondenativa para nós. Eu estou dizendo: Deus, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo o meu irmão. Assim como. Você se lembra da história do filho pródigo? Aquele pai tinha tudo para olhar para o filho dele chegando de longe, depois de gastar todos os bens, depois de desprezar a família. Aquele pai tinha tudo para olhar para o seu filho e falar: sai daqui, eu não vou receber você. Você desperdiçou os bens que eu te dei. Você saiu longe de casa, você só está voltando porque acabou a comida, porque acabou o dinheiro no teu bolso. Não, aquele pai não fez isso. Antes ele corre e abraça seu filho. É isso que Deus fez conosco, é isso que Deus fez comigo e com você. Ele não nos condena. Antes, ele dá Jesus Cristo, e Jesus Cristo morre na cruz, e o Senhor, ele nos abraça, ele nos toma como seus filhos verdadeiros. Esse é o ministério da reconciliação. Deus perdoou os nossos pecados. Romanos 5,10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sendo inimigos, nós fomos reconciliados, fomos chamados. Irmãos, Deus não chamou os bonzinhos, Deus não chamou os bons, os limpos de coração, não. Deus chamou um povo pecador ao arrependimento. Deus chamou um povo ruim, um povo terrível, e salvou esse povo, e tomou para si esse povo, e abraçou, e disse: vocês são meus, vocês são meus filhos. Não há lugar para tristeza em nosso coração. A nossa alegria não está nas coisas desse mundo, a nossa alegria não está nas coisas desse século, a nossa alegria está no fato de nós sermos considerados inimigos de Deus em outra época, pecadores, transgressores da lei de Deus, e Deus nos amar a ponto de enviar seu único Filho para morrer numa cruz e nos reconciliar com Deus. Agora Deus não te chama de inimigo, Deus chama você de filho. E Deus não vai condenar um filho dele ao castigo eterno, pelo contrário. Filho de Deus vai morar, vai viver eternamente com Deus, na paz verdadeira que o Senhor somente nos dá. Então aprenda isso. Você é de Deus. Você é do povo de Deus. Você é filho de Deus e deve agir como tal, com paz no coração, apaziguando, perdoando. Tudo isso glorifica e engrandece o nome do nosso Senhor e Salvador. Nós não temos outra opção. Ah, pastor, mas eu não gosto de tal fulano, eu não gosto de tal, não. Isso não existe. Deus nos amou. Isso é importante. E esse amor deve fluir de nós para as outras pessoas também. Vamos ficar em pé.